Opa, tudo bem? Você já percebeu que nada é sobre nós e tudo é sobre os outros? Sim, isso é verdade. Mas como assim sobre os outros? Preste atenção para você ver nas fases das nossas vidas. Existem três fases muito importantes em nossas vidas que, quando a gente compreende, a vida fica muito mais simples de ser vivida. Vamos falar de três fases importantes. A primeira fase é essa fase aqui, ó, a fase um. Ela se inicia logo quando nós nascemos e vai até lá pelos 8, 9 anos de idade. Né? Essa fase é a fase chamada a fase do eu. Por que do eu? Porque o que importa aqui é somente eu. Porque nessa fase do eu, logo quando eu nasço, as nossas cabeças estão vazias e precisam ser preenchidas. Então, nós nessa fase, não temos condições de oferecer nada ao mundo. Nós precisamos receber do mundo. E aqui, quem preenche o nosso cérebro, quem preenche as nossas cabeças, as nossas mentes, né, quem nos dá o programa que vai rodar pelo resto das nossas vidas, são nossos pais, o nosso ambiente familiar. Por isso, os pais é o principal foco das crianças, né? As crianças precisam dos pais e estão o tempo todo com os pais, porque são os pais que preenchem o cérebro humano aqui nessa fase. Então, essa fase aqui é a fase do eu, porque eu preciso receber do mundo. Chega lá pelos 9, 10 anos, eu começo a entrar na fase seguinte, que é a fase 2. E essa fase 2 se chama a fase dos relacionamentos. O que acontece aqui? Aqui começa-se os relacionamentos. Aqui a criança que está entrando na adolescência, ela começa a deixar o ambiente familiar, ela começa a esquecer o ambiente familiar e começa a se voltar para o ambiente externo. Aqui ela começa a construir relacionamentos. Ela começa a ir nas primeiras festinhas, ela começa a andar em turminhas, ela começa a fazer mais amigos, né? Começa a surgir aqui os primeiros namoricos. Então, nessa fase de relacionamentos, o que importa é o outro, porque o adolescente agora, a preocupação dele é agradar o outro para ser aceito no grupo, para criar bons relacionamentos. Então o eu aqui já começa a ficar para trás. Agora o que interessa aqui é o outro. Eu preciso ser galante para conquistar a namoradinha, eu preciso ser inteligente para fazer amigos e ser aceito em certos grupinhos, eu preciso ser interessante para ser convidado para sair com as pessoas, né? Eu preciso ser percebido. Então o foco aqui já não é mais o eu, porque a nossa cabeça já se preencheu, o nosso cérebro já se preencheu e agora eu volto para o mundo externo. Aqui também começa a surgir as primeiras ideias de trabalho. Alguns adolescentes já começam a trabalhar aqui, já começam a fazer algo aqui nessa fase. Essa fase se estende até lá pelos 17, 18 anos, né? Quando se inicia a fase do trabalho. Aqui na fase do trabalho, as pessoas já têm um relacionamento mais sério, ou já estão namorando seriamente, ou já estão até casados alguns já têm até filhos aqui. Né? E aqui há uma preocupação em escolher o trabalho, porque o trabalho aqui é o que vai trazer o sustento para mim e para minha família. Então tudo que eu faço aqui é para o outro. O meu trabalho é para o outro. Você já observou que tudo que você faz é para satisfazer a necessidade de alguém, do mercado, né? Então, mesmo que você não trabalhe aqui, mas fique em casa, né? Uma mãe, a dedicação dela é para a família, é para os filhos, é para o esposo, é para casa. O pai, a dedicação dele, o trabalho dele é para colocar sustento em casa, o cuidado com os filhos. Né? Então aqui a pessoa precisa compreender que ele precisa entregar
o melhor dele. Ele precisa entregar o seu melhor serviço ou o seu melhor produto. Eu preciso fazer clientes satisfeitos aqui, em todas as áreas da minha vida. E clientes aqui não é só no sentido comercial, é em todos os sentidos das nossas vidas. Eu preciso fazer clientes satisfeitos. Eu preciso fazer pessoas satisfeitas. Aqui o eu já não existe mais de forma alguma. Tudo o que eu faço é para os outros. E esse entregar para os outros é que vai me trazer recompensa, é o que vai me deixar feliz. Pois bem, então a gente percebeu aqui que nada é sobre nós, tudo é sobre os outros. Para a gente ser bem-sucedido, a gente precisa gostar de pessoas. Dizem que quem não gosta de pessoas é porque não gostam de si mesmas. Jesus Cristo gostava, ou seja, ele gosta de pessoas. Então, eu preciso imitar Cristo nesse sentido. Eu preciso gostar de pessoas e preciso transbordar na vida das pessoas. O que é esse transbordo? Transbordo é eu entregar o melhor de mim para os outros. Imagina uma caixa d'água. Uma caixa d'água com boia. Quando a caixa enche, a boia faz com que a água pare de entrar na caixa. Mas quando a caixa não tem boia, a caixa se transborda e a água derrama para todos os lados. Nós temos que ser como uma caixa d'água sem boia. Nós precisamos transbordar a nossa mensagem, o nosso serviço, né, o nosso produto, o que nós temos de melhor para os outros. E o que é esse transbordo? É levar algo de bom para as pessoas. O eu aqui ele tem uma importância grande porque se os pais não souberem fazer uma pessoa feliz, não souber dar o melhor de si e fazer uma programação errada na cabeça de um ser humano, na cabeça de uma criança, essa programação errada, dores, sofrimentos, mágoas, tristezas, rancores, maldade, né, desprezo, tudo de ruim que for colocado aqui no cérebro de um ser humano em desenvolvimento, ele vai transbordar isso quando for mais tarde. Ele vai entregar para as outras pessoas aquilo que ele tem. Nós não podemos entregar para ninguém aquilo que nós não temos, aquilo que nós não somos. E a fase do ser é exatamente aqui. É quando nossos pais nos formam, é quando o ambiente familiar é sadio, é agradável, tem amor. O ser humano aqui, para o resto de suas vidas, também será um ser humano agradável, um ser humano feliz. Existe uma força que move para fora, né? Percebe que à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, que a idade vai passando, o mundo vai nos colocando para fora. Eu saio do ambiente familiar para buscar relacionamentos externos, né? Para ajudar pessoas lá fora. Então, o mundo nos move para fora. Por isso que nós temos que nos mexer para fora. E toda fase em nossas vidas, é importante a gente lembrar disso, que a nossa vida é feita de fases. E essas fases precisam ser bem concluídas, precisam ser bem terminadas. E toda fase na minha vida que eu entrar, eu preciso ter data para sair. Eu não posso ficar parado na mesma fase a vida inteira. Né? Eu preciso crescer. E para mim sair de uma fase, eu preciso entender que as dificuldades, que o momento que eu estou vivendo é somente uma fase e que eu preciso resolver os problemas para então sair bem dessa fase e entrar em outra fase. E buscar ambientes que proporcionem oportunidades. Buscar oportunidades. Só assim eu evoluo.